Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso. Seja bem-vindo a esta aula de número 7 da nossa revista Betel, ao qual é peremptória, é decisiva em tempos ao qual nós estamos vivendo hoje, de que o evangelho, ele por vezes perdeu o seu crédito, né? Tem sido levado em descrédito devido a escândalos, situações embaraçosas, brigas entre convenções, igrejas, uma série de outras situações. Parece que o inimigo ele está ganhando campo em muitos lugares. E a lição de número 7 é muito forte. Ela nos diz: vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Como nós vamos vencer as estratégias e propostas do inimigo? É uma lição muito interessante para os tempos odiernos. Para você que não nos conhece, eu sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática, bem como especializado em docência em filosofia e teologia. E o intuito das aulas ao qual leciono de EBD é ser bem pragmática, ou seja, não me importo tanto com teoria, vou mais para a prática, e a prática da palavra. A palavra precisa ser posta em prática. Esse é um resumão da nossa lição, ao qual nós vamos estar elencando algumas situações para vencer as estratégias e propostas do inimigo. O texto áureo está baseado lá em Efésios 6:11, um texto gostoso. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Objetivos da lição: saber que Satanás se esforça para nos afastar de Cristo, e isso é verdade. Identificar as artimanhas do inimigo contra o povo de Deus, nós devemos identificar essas artimanhas. Ressaltar que Satanás usa as estratégias para nos parar, ele é um estrategista nato. Texto de referência ou leitura em classe nos diz o seguinte: texto de referências em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Também temos Efésios 6, versos 10, 11 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, vamos começar esta lição. A vida, ela não é uma brincadeira. Vamos começar essa lição dessa seguinte maneira: a vida, ela nunca foi uma brincadeira. A vida não é uma brincadeira. E quando eu digo isso, é no sentido de que, por vezes, nós brincamos quando crianças. Mas quando nós estamos brincando, nossos pais estão se esforçando para cuidar de nós, trabalhando na labuta do dia a dia, se esforçando. E quando nós crescemos, nós caímos na real. Entendemos que a vida nunca foi um mar de rosa, nunca foi uma brincadeira. Se você quiser comer, você tem que trabalhar. A Bíblia diz isso. Se você quiser se vestir, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. Se você quiser manter uma família, você precisa se esforçar, ganhar dinheiro, trabalhar. Se você quiser manter um carro, você precisa trabalhar, se esforçar. Manter uma casa, né? Tudo você precisa do trabalho, você precisa de um esforço, você precisa se esforçar, até mesmo ter estratégias para vencer na vida. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou para aquele emprego, vou fazer aquele curso. Nós fazemos estratégias para tudo. E no âmbito espiritual seria diferente, porque por vezes nós parece que nos tempos odiernos que os crentes estão se esquecendo que a vida não é brincadeira, e a vida espiritual também não é, porque estão levando a vida como uma grande brincadeira. Em muitos lugares por aí, né, sou um crente de matiz, né, pentecostal, assembleano, desde quando me entendo por gente, né, e nós pregamos a palavra, e você vai ouvir aqui palavra, né. Em muitos lugares por aí nós vemos que precisa de novidade para atrair crentes, e muitas pessoas estão vindo para a igreja hoje atraídos com a novidade, atraídos por um filme, por uma coreografia, atraídos por uma série de outras coisas, menos a palavra, menos aquilo que vai manter alicerce, né? As pessoas alicerçadas no evangelho, que é a palavra. As pessoas vão para a igreja para se divertir, as pessoas vão para a igreja para ver amigos, as pessoas vão para a igreja para um entretenimento, né? Mas por vezes não vão para ouvir palavra, que é o que liberta, que é o que transforma. E diante disso tudo, desse grande entretenimento que se tornou a indústria gospel, as pessoas estão vindo de qualquer maneira. E por virem de qualquer maneira, se tornaram presas fáceis na mão do inimigo. Qualquer assopro que o inimigo der, já derruba, né, 1000 crentes
desalicerçados. Por quê? Porque não estão alicerçados na palavra, ou não estão revestidos de toda a armadura de Deus. A vida do crente também não é brincadeira. Tem gente que pensa que você está andando por aí, o inimigo não está de olho. A Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor, né? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então você não pode dar uma brecha, porque se der uma brecha, o inimigo vem, entra e te derruba. E nós vemos, tem até uma tese, que quanto mais usado uma pessoa é por Deus, nós vemos assim, pastor fulano caiu, missionária fulana caiu, né? E às vezes algumas pessoas falam com ar de admiração, né? Outros até gostam, infelizmente, mas eu costumo dizer, quanto mais uma pessoa é usada por Deus, nas mãos de Deus, mais o inimigo ele vem com afinco para tentar derrubar aquela pessoa, porque está destruindo as fortalezas do inimigo, né? E, por vezes, as pessoas não entendem que nós estamos cercados por uma realidade espiritual. De um lado tem Deus, que nos guarda, nos protege, do outro tem o inimigo, que quer nos estragar a qualquer custo. Você pensa que se o inimigo, se não fosse Deus na sua vida, o inimigo já não teria te engolido, te dragado vivo? Se ele pudesse, já teria feito isso há muito tempo, mas a misericórdia de Deus é grande, é soberana sobre a sua história, sobre a tua vida, e tem te preservado até aqui. Mas a pergunta é, até quando? Por que até quando? Porque por vezes nós estamos na presença de Deus levando a vida cristã como uma grande brincadeira. Eu vou para o culto, mas vou quando eu quero, quando eu posso, né? Eu vou para o culto, mas eu posso falar mal de um, falar mal de outro. Eu vou para o culto, mas é isso, aquilo outro. E não levo o evangelho a sério. A vida espiritual não é brincadeira. Os crentes de hoje em dia estão esquecendo, né, que a vida espiritual, né, ela requer espiritualidade. Nós vemos muitos crentes por aí hoje ouvindo músicas seculares, isso é uma grande brincadeira. Nós vemos muitos crentes por aí hoje, né, levando a vida, né, deixando a vida levar, como se nada não fosse prestar contas, como se viver com Deus fosse uma grande brincadeira. Não consegue separar o santo do santo, né, do profano, e vive essa vida de dualidade, né, essa vida de ambiguidade espiritual, não sabendo se estão dentro da igreja ou fora da igreja. Hoje em dia nós vivemos tempos tão complexos que a gente olhar para uma pessoa se identifica como crente, a gente fala assim, isso não tá brincando, isso não é crente, né? Não, você não é, não, você é crente, porque quando se olha não tem nada, não tem características de crente. Eu sou de um tempo em que crente tinha características de crente, ele falava como crente, ele olhava como crente, ele se vestia como crente, ele se portava como crente, ele dava testemunho de crente. Hoje, para você identificar um crente, é quase que muito, você precisa de uma lupa, porque está difícil identificar crente. Crente entra dentro da igreja de qualquer jeito, de alcinha, com qualquer roupa, tatuado, né? Com uma série de trejeitos, uma série de situações que não se identificam, não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho bíblico que a Bíblia nos recomenda, que é o evangelho de renúncia. E o inimigo, ele vem com artimanhas para derrubar crentes. O inimigo não brinca. Há muitos ele já derrubou, né? Há muito tempo. Apenas pensam que serve, mas não serve, porque ele já derrubou há muito tempo. E outros precisam vigiar, porque senão serão derrubados, né? Se não vigiarem. E como permanecer de pé na presença de Deus sem ser apanhado pelas artimanhas do inimigo? A Bíblia diz que é lá um laço do passarinheiro. O laço está pronto, só esperando você ali cutucar para ele te pegar. Mas como escapar das artimanhas do inimigo? E a Bíblia dá as suas recomendações. Revestivos de toda a armadura de Deus. Naquele tempo, a Bíblia está falando de um tempo em que os soldados romanos eles usavam a armadura. Hoje já não se usa mais. Mas hoje tem até crente que não usa armadura. Vamos usar esse termo, né? Está indo para a guerra sem armadura. Mas naquele tempo, naquela conjuntura, os soldados romanos eles usavam armadura, usavam capacete, usavam couraça, protegiam o peito, protegia, né, as pernas, protegiam tudo que eles podiam para o inimigo não lhes acertar. E aquele que nos escreveu, Efésios, ele vai usando dessa analogia da armadura do soldado romano daquela época para também trazer para o crente que o crente precisa também se revestir de armadura. E ele é bastante interessante que ele diz revestivos. Uma coisa é você estar vestido, outra coisa é você estar revestido. Às vezes tem muita gente que se veste roupa de crente, mas não se reveste de crente, né? Com a armadura espiritual. Não basta apenas dizer que vai à igreja, isso é apenas uma vestimenta. Você precisa se revestir com a armadura.
E quais são as armaduras? Eu costumo frisar muito isso quando eu explico, quando eu ensino na EBD. Qual é a armadura do crente? Hoje o crente não gosta de orar. Você ora meia hora, pelo menos. Você orar uma hora, vou nem perguntar uma hora de oração, vou perguntar meia hora. 10 minutos, você consegue orar 10 minutos por dia? Isso é forte, isso é se revestir. Você consegue jejuar hoje? Tem crente que não jejua, né? Não consegue negar sua carne. Você consegue jejuar hoje? Isso é revestir de toda a armadura de Deus. Você consegue fazer propósito diante de Deus. Você consegue viver uma vida íntegra, de santidade com Deus. Você procura, pelo menos procura isso. Ou você fala, minha carne é fraca e Deus entende. Deus tem que te entender ou você tem que entender as Escrituras? Então, como a gente se reveste de toda a armadura de Deus para não ser apanhado pelas artimanhas do cão? Orando, jejuando. Não tem lendo Bíblia, orando, jejuando, lendo Bíblia, orando, jejuando, lendo Bíblia, orando, jejuando, lendo Bíblia e se preparando, vigiando em todo o tempo, porque senão você é presa fácil do inimigo. Não vai se vestir de crente, você precisa se revestir com as armaduras de Deus. Você está compreendendo a complexidade da situação? Então essa é uma aula pragmática. Só tem um jeito, não tem muita teoria, é prática. Você precisa orar, você precisa ler Bíblia e você precisa jejuar e vigiar bastante, né? E viver uma vida de santidade. Nossos irmãos do passado pregavam isso, viviam isso e eram top espirituais. O inimigo não brincava com eles. Hoje em dia o inimigo brinca com muito crente. Ri de muito crente que se diz crente, porque não está revestido, está sendo presa fácil na mão do inimigo. Mas a minha oração nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, né, nesta madrugada que você está nos assistindo, é que Deus te revista com toda a sua armadura e você possa ser um crente de verdade, revestido com oração, com jejum, com palavra e com vigilância. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em Cristo Jesus. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso, sou especializado em teologia sistemática, sou especializado também em docência em filosofia e teologia, e eu te convido a ler também os meus livros. No link aqui vai estar uma página que vai estar te direcionando a Hotmart, uma plataforma ao qual eu tenho lá meus e-books, ao qual você vai estar podendo abençoar também o meu ministério. Eu tenho um livro lá, A Predestinação, sob uma perspectiva calvinista. Eu sei que você é de matiz pentecostal, mas é importante ler o que os calvinistas pensam a respeito. Tenho também A Grande Batalha, um livro de ficção fantástico, né? Ao qual você também vai estar podendo ler aí, você vai estar podendo compreender batalhas, né? O que passa na ontologia do nosso ser. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, comente o que você achou dessa aula, nos ajude a propagarmos a palavra de Deus e palavra de verdade.